Olá, gente. Vamos lá aprender a fazer a prova, né? Ver quais são os recursos disponíveis dentro da plataforma. Olha só, aqui eu estou na página, né, principal do professor. Você entra em aula, vai buscar a aula e note que as provas sempre estarão vinculadas a uma aula específica. Na verdade, quando o aluno entrar na plataforma e abrir a matéria, por exemplo, nesse caso português, ele vai ver logo de cara que tem uma prova disponível para ele fazer, tá bom? Nessas informações que vão aparecer para o aluno, tem a prova, tem a quantidade de questões e tem o tempo que o professor destinou para ele fazer a prova. Então, ele já vai para a prova sabendo essas informações, tá certo? Mas aqui para vocês que vão fazer é o seguinte: primeiramente, eu sugiro entrarmos em banco de questões. Antes de fazermos a prova, porque a prova sempre vai estar vinculada a uma aula, então aqui, ó, você vem opções e vai ter o tópico prova. Todas elas têm. Mas antes de fazer a prova, você vem anexar as questões. Então, vem aqui em menu, banco de questões. Você é direcionado para uma página que começa a fazer, né, as questões que você achar pertinente, tá certo? Então, aqui eu fiz algumas somente para testar, mas veja como é que você vai fazer. Banco de questões, vem aqui em cima, clica aí, nova questão. Clicou em nova questão, ele vem e lança essa página aqui, que vai te dar a opção do tipo de questão que você pode colocar. Olha aqui, tipo, você pode escolher a alternativa, ou seja, com alternativa A, alternativa B, resposta 1, resposta 2. Perceba que só tem duas respostas aqui. Mas aí você vai dando o mais aqui em cima, tá? Ao lado da palavra alternativa tem o mais, e ele vai criando mais, né, respostas, tá bom? Resposta 3, resposta 4. Então você não precisa colocar, por exemplo, letra A e iniciar a alternativa. Você já coloca diretamente a alternativa, tá certo? Em todas elas dessa forma. E aí, se você quer até a letra E, você coloca mais um mais e ele vai para a resposta 5, tá? Então, a ideia é o seguinte: aqui em cima você coloca a pergunta. Nessa pergunta você pode anexar imagem, você pode dar algum destaque, por exemplo, né, sublinhar ou colocar em negrito. A questão você pode copiar e colar, então vamos dizer que já tem a questão pronta no Word, você copia lá e joga para cá. Eu só peço para que vocês tenham bastante atenção, porque quando você copia para cá, às vezes ele não copia exatamente igual. Então, já aconteceu de eu ver, por exemplo, uma questão de português em que tinha a palavra sublinhada e quando eu colocava aqui a palavra não chegava sublinhada, tá? Então você escreve a palavra, por exemplo, né? Palavra e depois é que você vem aqui e sublinha, tá bom? Ou coloca em itálico, tá? Ou coloca em negrito. E você vai fazendo as alterações que você achar pertinentes, tá? Não só na pergunta, mas em todas as alternativas também tem esses tópicos. Aí você pode inserir imagens, você pode caracterizar dessa forma. Também dou destaque para o pessoal de matemática. Então, muitas vezes a questão que você vai copiar tem x elevado ao quadrado. Em geral, quando você coloca o Ctrl+C e Ctrl+V, ele vai vir assim, ó, x2. Então, você vem aqui e sobe, ó, x ao quadrado. Prestem muito atenção. Sempre que vocês copiarem uma questão e colocar para cá, tanto a questão quanto a alternativa, vocês revisem, tá? E aí, as questões que tiverem imagens, você vem e anexa a imagem tanto na pergunta quanto nas alternativas, tá certo? Nesse caso, o tópico é alternativa. Alternativa difere de múltipla escolha, por quê? Múltipla escolha você vai botar, ou você pode botar mais de uma resposta, e alternativa não. Você só pode colocar uma resposta, tá? E nós temos também o tipo dissertativa. Então, você coloca a questão e para o aluno vai aparecer uma página em branco para ele desenvolver uma pergunta que você produziu, tá certo? Lembrando que numa mesma prova, o que você está fazendo aqui são questões. Numa mesma prova, você pode colocar uma questão que você fez alternativa e uma questão dissertativa. Não tem problema, tá? Aqui você apenas está fazendo a inserção das questões e sempre vai seguir esse passo, tá? Depois que você coloca a questão, que você sai cadastrando, né, em seguida ele vai pedir para você colocar o gabarito. Deixa eu fazer aqui o teste para vocês. Vamos lá. Nova questão. Então, por exemplo, quantas letras
tem a palavra circo. Pronto, isso aqui é a pergunta. Eu quero que ela seja alternativa. Alternativa de 3 opções. Então, bota 3, 4, 5. Quantas letras, tá? E aí eu venho aqui, ó, cadastro. Pronto. Automaticamente, aquela questão vai ficar dentro do meu banco de questões. Veja que ela vai aparecer aqui, tá? Quarta questão. Quantas letras tem a palavra circo? E ela é do modo alternativa. Sempre você vai anexar e vai aparecer também o tipo. Aqui só está colocando as questões. Perceba que quando eu coloquei a questão, também apareceu isso aqui, ó. Este banco de questões possui perguntas sem gabarito. Criar o gabarito e automatizar a correção. Ou seja, depois que você cria o gabarito, ou cria a questão, você vem aqui e coloca o gabarito que você acha pertinente. Olha só, a questão é de número 4, né? Ó, quantas letras tem a palavra circo? Eu venho aqui responder e pronto. Isso aqui, gente, é para aqueles professores que querem que a resposta da prova já venha com o gabarito pronto. Ou seja, o aluno fez a prova e no final ele já tem um gabarito. Tá? Para quem não quer isso, você pode deixar a questão em aberto e depois que o aluno finalizar a prova, vai vir tudo para cá, ó, para esse tópico aqui, provas. E aí o professor vai de um por um fazendo análise, tá? De um por um, corrigindo a prova, tá certo? E aí vocês vão ver que vai abrir, né, a prova e aí o professor vai fazendo as correções. Nesse caso, a correção já está feita, né, porque o gabarito foi automático, mas aí vai aparecer a questão e ele vai corrigindo de uma por uma, vai aparecer aqui correto, errado, e o professor vai clicando e no final ele coloca a nota que achar necessária, tá? A nota final. Mas vamos lá. Voltando para fazer a questão, primeiro eu inseri as questões, né, no banco de questões, depois aí sim eu venho fazer a prova. Mesmo caminho, aulas. Depois de aulas, aparece uma aula específica que eu quero fazer a prova, por exemplo, aqui. E aí as informações são bem básicas, tá? Você coloca o título da prova, por exemplo, simulado 4. Você coloca publicado, ou seja, para os alunos verem a prova, tá? Notificar o aluno, ou seja, o aluno vai receber um e-mail notificando que uma prova está disponível, tá certo? Tornar a prova requisito, eu sugiro você deixar não, tá bom? Ou seja, você só pode fazer essa prova se você fez a anterior. Ordem das questões, o professor escolhe se ele quer aleatório, se ele quer sequencial, tá? Que apareça para o aluno aleatório ou não. Conteúdo da prova, né? Então é muito parecido com aquela opção que a gente já conhece das aulas, né? Quando você quer programar uma aula. Nesse caso, se você quiser programar uma prova, data fixa. E coloca aqui a data que você quer, a data e o horário. Caso contrário, caso você já queira liberar no mesmo momento, deixa o conteúdo liberado, tá certo? Encerrar acesso após a liberação da prova em, ou seja, eu liberei a prova agora, tá? Depois que eu salvar, e eu vou querer que essa prova suma depois de um dia, ou seja, que o aluno só tenha 24 horas para responder, tá certo? Ou não quero encerrar o acesso, aqui vai depender também de cada professor. Quero que essa prova suma depois de uma semana, e assim sucessivamente, tá certo? A parte das perguntas, as perguntas já foram feitas, não é isso? A gente não fez no banco de questões? Aí você vem aqui e coloca uma palavra da pergunta que você fez. Então, quantas letras... Olha aqui, ó. Já apareceu, tem a palavra sim. Acabou-se. E você só faz anexar as questões, porque você já fez no banco de questões. Você escolhe qual é a média que vai dar com essa prova, né? 70% de acerto, 60%, 50%, aí vai depender do professor, quanto é que ele considera como sendo, né, a média, para poder aparecer como aprovado. Se o professor vai exibir o gabarito ou não. Quanto tempo o professor vai disponibilizar para fazer a prova. Então, por exemplo, 1 hora. E se o professor vai permitir tentativas. Ou seja, o aluno termina a prova, não conseguiu passar, ele pode fazer novamente a prova e o professor vai dizer quantas vezes ele pode fazer. Tá bom? Então, essas aqui são as informações, né, bem objetivas. E depois que o professor terminar, ele vem aqui em salvar. Clicou em salvar, automaticamente ao aluno vai aparecer essa prova, tá, para ele poder fazer no horário que você programou, tá certo?
Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver, pelo lado do aluno, ver curso, né? No caso, português. E olha aqui, ó. Ó como aparece para o aluno. Eu fiz a prova, vinculada à prova, à aula, número 5, mas, assim, depende do aluno. Quando ele abrir, isso aqui é porque já tem uma prova que a gente fez um teste antes, quando ele abrir português, língua portuguesa, ó, ele já vai ver aqui, tá? Na tela, quantas perguntas tem, qual o tempo que ele tem para fazer aquela prova e ir para a prova. Quando ele clica, vão aparecer algumas informações, ou seja, atenção, apenas inicie essa prova se realmente estiver pronto. O professor irá corrigir sua prova e você será notificado após a correção. E ao clicar no botão abaixo, estou pronto, o cronômetro será ativado e você terá 1 hora para concluir a prova. Ou seja, o aluno já está sendo alertado 2 vezes do tempo que ele precisa para terminar aquela prova. Tá? Quando ele estiver pronto, ele coloca estou pronto e a prova automaticamente aparece para ele da seguinte forma. Olha aí, quantas palavras tem a palavra círculo. Eu venho, marco e pulo a prova. Tá? Pula a questão. Nesse caso, eu só coloquei uma questão, mas sempre a sequência é essa e no final vai aparecer isso. No meu caso, já aparece a nota, por quê? Porque eu já autorizei a aparecer o gabarito para ele. E aí, ele já sabe qual é o gabarito e já sabe qual é a nota e vai aparecer aqui que ele foi aprovado. Tá bom? Então, isso pelo lado do aluno é dessa forma.